Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma etapa da nossa jornada aqui na Certificação Internacional em Inteligência Emocional. E é um grande prazer estar aqui convosco nesta primeira aula do nosso segundo módulo, onde vamos aqui estudar sobre os fundamentos neurobiológicos das emoções. E hoje vamos aqui embarcar numa viagem, digamos assim, por este órgão extraordinário que é o nosso cérebro e descobrir como é que este órgão, que é tão complexo, como é que ele processa, gera e expressa emoções. E a ideia aqui não é transformarmos esta aula numa aula de anatomia, digamos assim, mas a ideia é vermos também aqui de uma forma simples como é que funcionam estes mecanismos que estão na base de toda a experiência emocional humana. Como terapeutas, compreender estes processos vai dar-vos aqui ferramentas importantes para ajudarem os vossos clientes e para o vosso próprio desenvolvimento pessoal e para o vosso próprio conhecimento. A neurobiologia das emoções é o estudo de como o nosso sistema nervoso produz, processa e regula as nossas experiências emocionais. Quando compreendemos como o cérebro de um cliente, por exemplo, processa o medo, a tristeza, a alegria, é possível depois desenvolverem interações muito mais precisas e eficazes e também ajudar, digamos que, a normalizar e a fazer os clientes compreenderem também os seus processos emocionais como algo perfeitamente natural e que se explica do ponto de vista também biológico, não é? O cérebro emocional, ele não é, digamos que, uma estrutura única, mas é um conjunto, digamos assim, de sistemas que estão interligados e que trabalham em harmonia para criar aquilo que é a rica experiência emocional humana, não é? Imaginem, por exemplo, o vosso cérebro como uma grande orquestra, não é? Onde vários tipos de instrumentos, várias secções tocam em conjunto para criar aqui uma melodia emocional. Temos o nosso sistema límbico, que é como se fosse a secção de cordas, ou seja, aquela secção que dá uma melodia emocional mais básica, digamos assim. Depois temos o nosso córtex pré-frontal, que funciona como se fosse o maestro, digamos assim, que está ali a coordenar e a modular a resposta dos instrumentos, não é? Digamos assim. E depois temos o nosso sistema nervoso autónomo, que é como se fosse a secção de percussão, não é? Que vai criando ali o ritmo e vai impondo as diferentes intensidades até daquilo que sentimos no nosso corpo. Ora, o sistema límbico é verdadeiramente o coração emocional do nosso cérebro, se podemos dizer assim. É um sistema que evoluiu ao longo de milhões de anos para nos manter vivos e para depois algo muito importante para a nossa sobrevivência e para a nossa evolução enquanto espécie, que é manter-nos conectados com os outros seres humanos. E o sistema límbico tem como principais funções o processamento, a regulação das emoções, a formação de memórias afetivas e a resposta ao medo, ao prazer, à raiva. Faz também aqui uma avaliação de risco, de sobrevivência. E, portanto, é um ponto muito, muito importante do nosso cérebro. E uma outra curiosidade aqui sobre o nosso sistema límbico é que ele não distingue o passado do presente. Por isso é que as memórias emocionais mais antigas podem ser reativadas como se estivessem a acontecer agora, não é? E por isso é que elas depois são sentidas de uma forma tão intensa e às vezes com tanto sofrimento associado também, não é? E por isso é que
o trabalho emocional, o trabalho terapêutico pode, de facto, ajudar a reescrever, digamos assim, estas memórias com novas associações mais positivas e mais adaptativas. Esta é uma área do nosso cérebro que é muito importante e que é de facto o coração das nossas emoções, digamos assim. E uma área muito importante que de certo vocês já ouviram falar, que faz parte aqui do sistema límbico, é a amígdala. E a amígdala cerebral é uma pequena estrutura em forma de amêndoa, bem no centro do nosso cérebro, que é como se fosse um sistema de alarme mais sofisticado, que está constantemente a avaliar se alguma coisa no nosso ambiente, à nossa volta, representa uma ameaça. Ou seja, mas a amígdala cerebral, ela não é apenas o centro do medo, digamos assim, porque ela processa muitas emoções, mas a verdade é que ela tem ali como se fosse uma especialização particular ela é especialista em detectar o perigo, digamos assim, e depois preparar o corpo para responder rapidamente a uma eventual ameaça, não é? Ou seja, a amígdala, quando ela detecta algo que ela interpreta como sendo ameaçador, ela não perde tempo, digamos assim. No espaço de milissegundos, ela vai desencadear uma cascata de respostas do nosso corpo que nos preparam para lutar, para fugir ou para ficarmos imóveis, não é? E esta rapidez de resposta, ela foi de facto essencial para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência e para a evolução dos nossos antepassados, não é? Imaginem um homem da pré-história, não é? Que ia na sua vida pela selva e houve de repente um barulho a vir ali de uns arbustos, ou seja, a sua amígdala cerebral, ela não vai ficar à espera para ver se dali vai sair um leão ou se é apenas o vento que fez aquele barulho, não é? A amígdala cerebral, ela vai assumir, digamos assim, o pior cenário e vai preparar o corpo para agir, não é? Para fugir, ou seja, esta mesma rapidez de resposta, digamos assim, ela continua a funcionar hoje nos nossos cérebros da forma como eles são hoje, não é? Mas este sistema de resposta, nos dias de hoje, pode ser de facto algo problemático para nós quando interpretamos, no fundo, situações que são situações da nossa vida atual, como, por exemplo, uma reunião de trabalho importante, uma conversa mais difícil, por exemplo, é possível que a amígdala vá interpretar esse momento como algo ameaçador, não é? E, portanto, produzir ou induzir em nós respostas que não são adequadas a este contexto. E uma outra estrutura do nosso cérebro que é muito importante é o hipocampo, que trabalha aqui numa colaboração com a amígdala cerebral, mas que tem uma função um bocadinho diferente. Ou seja, se a amígdala cerebral é como se fosse o nosso sistema de alarme, digamos assim, o hipocampo é como se fosse um bibliotecário, não é? Que, muito organizadinho, que vai arquivar as nossas experiências emocionais e as vai conectar com o contexto onde essas experiências emocionais aconteceram. Ou seja, quando nós nos lembramos, por exemplo, de um momento feliz na nossa infância, nós não nos lembramos apenas da emoção, mas lembramos-nos de todo o contexto. Nós lembramos-nos de onde estávamos, com quem estávamos, que cheiros havia no ar, que sons ouvíamos, ou seja, há aqui uma riqueza de detalhes que são este contexto, e tudo isto é obra desta área do nosso cérebro que é o hipocampo. E o hipocampo é uma estrutura muito importante para compreendermos como é que os traumas do passado podem continuar a afetar as nossas respostas emocionais atuais, não é? Porque ele cria, de facto, aqui uma ligação
entre as experiências que vão sendo semelhantes àquelas que foram traumáticas no passado, e vai fazendo aqui algumas ligações e associações de contexto, às vezes algumas feitas de uma forma que não é saudável e, portanto, vai criando aqui, ou pode-nos criar aqui algumas perturbações, não é? Mas é importante nós percebermos como é que estes sistemas funcionam e como é que eles colaboram, não é? Para construir aqui a nossa experiência emocional. E depois uma outra área do cérebro que também compõe aqui o sistema mais básico, digamos assim, que é o nosso sistema límbico, é o hipotálamo, ou seja, que é também uma estrutura muito pequena no nosso cérebro, mas que é muitíssimo poderoso, porque funciona como se fosse uma ponte entre aquilo que nós sentimos emocionalmente e como é que o nosso corpo responde fisicamente a esses estímulos emocionais. Ou seja, quando estamos ansiosos, o nosso coração bate de uma forma mais acelerada, podemos suar das nossas mãos, a nossa respiração fica mais rápida, mais ofegante, ou seja, estas mudanças físicas, estes sintomas no nosso corpo, acontecem por obra do hipotálamo, que recebe a informação emocional do sistema límbico e depois traduz essa informação em comandos para o corpo, não é? E, portanto, o hipotálamo também controla não só estas respostas, estes sintomas físicos, mas todo um processo de libertação de hormonas como o cortisol, a adrenalina, que vão ajudar aqui a amplificar às vezes e a sustentar no fundo as nossas respostas emocionais. E agora vamos falar de uma outra parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é o tal diretor executivo, digamos assim, do nosso cérebro, não é? É uma região que está localizada mesmo atrás da nossa testa e é responsável pelas funções mais sofisticadas, mais elaboradas do pensamento humano, digamos assim, incluindo a tal capacidade mais difícil que é de regular conscientemente as emoções. Ou seja, enquanto que o sistema límbico reage rapidamente, reage de uma forma automática, já o córtex pré-frontal ele vai ter aqui um outro papel, não é? Ele pode intervir nesse momento, não é? Surge a emoção e o córtex pré-frontal vai dizer: espera um momento, vamos pensar sobre isto e depois vamos reagir. Ou seja, esta capacidade de regulação emocional consciente é aquilo, no fundo, que nos permite sermos civilizados, sermos empáticos e sermos capazes de tomar decisões ponderadas, mesmo quando naquelas alturas em que estamos emocionalmente mais ativados, digamos assim. E certamente também já deverão ter ouvido falar que o córtex pré-frontal, ele até há algum tempo atrás achava-se que ele estava desenvolvido numa fase mais inicial da nossa vida, mas o que é facto é que os estudos relativamente recentes já demonstraram que o córtex pré-frontal só está completamente desenvolvido e amadurecido já depois dos 20 anos, por ali, cerca dos 23 anos. Ou seja, antes até se acreditava que esta zona estava desenvolvida até na infância, mas não. Ou seja, isto justifica aquela dificuldade que às vezes os pais relatam sobre o facto dos filhos adolescentes terem muita dificuldade em reconhecer perigos, em controlar a sua impulsividade. Ou seja, isto tem tudo a ver com esta explicação, não é? Há de facto uma falta de amadurecimento desta zona do cérebro que é responsável por essas capacidades. Portanto, quando nós lidamos também com os mais jovens, nós não nos podemos esquecer que nós não podemos equiparar ou não podemos exigir um determinado nível de resposta, porque o cérebro deles não está de facto capaz ainda de ter esta regulação emocional. E porque nessa altura da vida, ou seja, na adolescência, até ao início da idade adulta, esta zona do nosso cérebro não está completa, não está desenvolvida para que
que possamos ter essa ponderação nas nossas vidas. Obviamente que um adolescente ou um jovem pode, de facto, tomar decisões e às vezes com ponderação, não é? Mas é preciso termos em conta que, de facto, eles podem ter dificuldades em simular cenários, fazer assim desenvolver umas ideias mais abstratas, não é? Antecipar perigos para depois poderem decidir sobre algo de uma forma ponderada e até mesmo controlarem alguma impulsividade, não é? Uma outra descoberta, aliás, que foi também muito importante aqui no âmbito desta disciplina da neurociência e em especial da neurociência das emoções, é que nós temos duas vias principais de processamento emocional. Temos uma via rápida, digamos assim, e uma via lenta. E o que é que isto significa? A via rápida, ela vai diretamente dos nossos sentidos para a amígdala cerebral e ela vai fazer com que hajam respostas quase instantâneas. E a via lenta passa pelo córtex pré-frontal, onde a informação é analisada, onde ela é contextualizada e é integrada, no fundo, com o nosso conhecimento, com os nossos valores, antes de nós produzirmos uma resposta. Ou seja, imaginem que estão, por exemplo, a conduzir e aparece um carro a alta velocidade à vossa frente. A via rápida faz com que vocês travem imediatamente, enquanto que a via lenta de resposta vai avaliar a situação e vai, por exemplo, decidir se vocês querem mudar de faixa, se vocês querem buzinar, ou seja, ou se querem fazer alguma outra ação que não é tão imediata como aquele instinto de pôr o pé no travão, não é? Ou seja, ambas as vias de resposta, digamos assim, são importantes, mas o ideal de facto é que elas possam trabalhar em conjunto para produzir aqui respostas emocionais mais apropriadas e mais eficazes. Por outro lado, as emoções, elas não são só atividade elétrica, digamos assim, no nosso cérebro, mas também atividade química. E aqui entram os neurotransmissores, que são como se fossem uns mensageiros químicos que transportam informação emocional entre os nossos neurónios. A serotonina, por exemplo, está muito ligada às nossas sensações de bem-estar, à nossa capacidade de regular o humor, por exemplo. Quando os níveis de serotonina estão equilibrados, nós vamos sentir-nos mais calmos, mais positivos, mais capazes de lidar com o stress. Depois temos um outro neurotransmissor importante, que é a dopamina, e ela está associada à motivação, ao prazer e, no fundo, ao sistema de recompensa do nosso cérebro. A dopamina é aquilo que nos faz sentir bem quando alcançamos um objetivo, por exemplo, ou quando experimentamos algo que nos dá prazer, que nos dá satisfação. Por outro lado, temos também a noradrenalina, que funciona aqui como se fosse um amplificador e que vai aumentar a nossa atenção e tornar-nos capazes e preparados para a ação, para agirmos quando é necessário. Uma das descobertas, digamos que mais esperançosas, a neurociência fez é a questão da neuroplasticidade, que vocês também já estão familiarizadas com ela, não é? Que é esta capacidade do nosso cérebro de se modificar e de se adaptar ao longo de toda a vida. Porque durante muito tempo pensava-se que o cérebro adulto era fixo, era imutável, já não era passível de qualquer alteração, não é? Mas agora sabemos que isso não é verdade. O nosso cérebro está constantemente a aprender, a formar novas conexões, inclusivamente até mais recentemente se descobriu que isto acontece, ao contrário daquilo que se pensava,
que o nosso cérebro tem esta neuroplasticidade até na terceira idade, não é? Até cerca, muito bem perto dos 80 anos, o nosso cérebro, enfim, quando o nosso corpo, todo ele, inclusivamente o cérebro, estão a perder capacidades, mas o cérebro continua a ter esta capacidade de aprender, de se modificar e de criar aqui novos caminhos neuronais que nos podem ajudar toda a vida, não é? E, portanto, o cérebro está sempre aqui a trabalhar e a fortalecer, digamos assim, algumas vias neuronais, a enfraquecer outras, não é? E tudo isto como, não é? Com base nas nossas experiências e naquilo que nós colocamos em prática, não é? No nosso treino. E por isso é que é tão importante nós exercitarmos o nosso cérebro para que ele possa produzir um outro tipo de respostas que nos sejam mais favoráveis, não é? E isto também significa que os padrões emocionais que podem parecer fixos, não é? E imutáveis numa pessoa, não é? Quando a pessoa diz que eu tenho é da minha personalidade ser assim, sou mais introvertida, ou sou mais triste, ou tenho uma tendência mais depressiva, não é? Todos essas características, todos esses padrões emocionais podem de facto ser modificados através de práticas consistentes e com intervenções apropriadas. E esta é, no fundo, uma notícia extraordinariamente boa para terapeutas, nomeadamente, porque significa que vocês podem genuinamente ajudar os vossos clientes a desenvolver aqui novos padrões emocionais mais saudáveis e ajudá-los a irem ao encontro daquilo que são os seus objetivos de bem-estar, de saúde pessoais, não é? Ou seja, as nossas emoções, elas não são apenas aqui um conjunto de experiências subjetivas, ou seja, elas influenciam profundamente a forma como nós aprendemos, como nós recordamos e como processamos toda a informação que acontece nas nossas vidas, não é? E nós, quando estamos num estado emocional positivo, o nosso cérebro torna-se mais criativo, mais aberto a ter novas ideias e mais capaz de fazer conexões mais inovadoras, digamos assim. E, por outro lado, quando nós estamos em estados emocionais mais negativos, como cheios de ansiedade, de stress, etc., o nosso foco, ou seja, a nossa atenção, ela fica mais, ela estreita-se no fundo e torna-nos mais atentos, digamos assim, aos problemas, a detalhes e a circunstâncias às vezes mais negativas que podem não nos ajudar. Agora, isto de podem não nos ajudar não é totalmente assim, porque aquilo que nós temos que compreender é que todo o tipo de emoções, as boas e as más, todas elas têm o seu valor, não é? Porque mesmo quando eu estou num estado emocional menos positivo, que me vai estreitar, digamos assim, o meu foco e me vai levar a ser mais detalhista, a ser mais ligada aos pormenores, a fazer uma análise mais detalhada da situação e a deter-me ali nos pontos negativos, em determinadas circunstâncias da minha vida, essa característica ou essa forma de atuar, vai-me ser favorável, não é? Se eu estiver ali perante uma atividade que até é bom que eu tenha atenção, que eu não me precipite, que eu tenha atenção ao detalhe, que eu faça ali uma ponderação dos aspectos negativos importante, portanto é um estado emocional que vai ajudar a que eu desenvolva aquela atividade com um grau de minúcia que é adequado, não é? Agora, tudo isto para dizer que não pensemos que as emoções, não há emoções negativas nem positivas, nós temos é que saber geri-las, saber o que podemos extrair delas e depois desenvolvermos esta capacidade de também potenciarmos ou induzirmos determinados estados emocionais que nós sabemos
que nos vão ajudar e afastar-nos e transformarmos algumas situações menos boas em algo que possa ser mais positivo para nós, não é? Ou seja, todos os estados emocionais têm o seu valor. Por exemplo, a criatividade dos estados positivos, ela é muito boa para a resolução de problemas, para a inovação, enquanto que o tal foco nos estados negativos pode ser muito útil em determinadas situações, onde vamos ter, por exemplo, que levar em conta os riscos da situação, etc. E, portanto, em vários aspectos da nossa vida, todo o tipo de estados emocionais vão ser úteis. Portanto, por isso é tão importante nós estarmos abertos e não termos receio de nos deixarmos inundar pelas nossas emoções. É preciso depois saber o que fazer com elas, não é? Por outro lado, a questão das memórias. As memórias, elas têm uma forte carga emocional e são processadas de uma forma diferente pelo nosso cérebro. Ou seja, as emoções, elas são mais vívidas, digamos assim, mais detalhadas, mais presentes, mais duradouras do que aquelas memórias mais neutras, digamos assim. E isto acontece porque, lá está mais uma vez, a nossa amígdala cerebral, quando ela é ativada emocionalmente, ela vai enviar sinais para o hipocampo, não é? Recordam-se do tal bibliotecário que e vai-lhe dizer assim, olha, guarda isto porque isto é informação importante, portanto arquiva bem esta informação. E é por isso que vocês provavelmente se lembram com uma grande clareza de momentos emocionantes e emocionalmente com significado na vossa vida, como, por exemplo, o primeiro dia de escola, o casamento, o nascimento de um filho, os momentos de perda que vamos tendo ao longo da vida, não é? São memórias emocionais fortes, que não são apenas recordações do passado, e elas depois continuam a influenciar a forma como nós depois interpretamos e respondemos às nossas situações do nosso presente, não é? E, no fundo, aquilo que nós estamos aqui a ver é que o nosso cérebro emocional, ele não funciona em compartimentos isolados, digamos assim. Há sempre aqui uma comunicação constante e complexa, não é? Entre o sistema límbico, o córtex pré-frontal e outras regiões do nosso cérebro. E depois, a nossa saúde emocional, ela vai depender de como é que estes sistemas conseguem comunicar e trabalhar em conjunto, não é? E o ideal é que eles consigam trabalhar de uma forma harmoniosa, cada um com a trazer a sua utilidade, não é? Para que todo o nosso sistema emocional funcione da melhor forma. Porque quando há aqui uma boa integração entre todas estas áreas do nosso cérebro, nós conseguimos de facto sentir as nossas emoções plenamente e depois conseguirmos regulá-las de uma forma apropriada. O objetivo, no fundo, é nós conseguirmos usar a nossa informação emocional para tomarmos decisões sábias e não sermos, no fundo, dominados por impulsos emocionais, não é? E esta integração é, de facto, algo que nós podemos desenvolver e fortalecer ao longo da nossa vida através de práticas específicas de treino, não é? E que, no fundo, e este treino também é um dos objetivos centrais de muitas formas de terapia, como vocês sabem. Por isso é muito importante nós compreendermos que, embora todos, no fundo, tenhamos esta mesma arquitetura básica, não é? No nosso cérebro emocional, mas naturalmente que há diferenças muito significativas entre cada um de nós, não é? Algumas pessoas nascem com amígdalas mais ou menos reativas, outras vão desenvolver os seus córtex pré-frontais mais
ou menos, com maior ou menor eficácia na regulação emocional, ou seja, e depois também estas diferenças, elas não são só genéticas ou puramente biológicas, mas elas são de facto muito influenciadas não só pelos tais fatores genéticos, mas muito por conta das nossas experiências de vida, principalmente aquelas experiências que nós temos numa fase muito inicial da nossa vida, né? Da nossa infância. E como terapeutas, no fundo, é importante que percebam que talvez não seja adequado aplicar uma mesma abordagem para todos os clientes, não é? É importante que vocês consigam compreender também ali todo o historial, todo o perfil neurobiológico, digamos assim, único de cada pessoa e irem adaptando as vossas intervenções em conformidade com a particularidade das pessoas que se apresentam à procura do vosso apoio, não é? E como eu dizia há pouco, o nosso cérebro emocional não está completamente desenvolvido no nosso nascimento, não é? Nem permanece estático ao longo da vida, não é? Como nós referimos há pouco, o córtex pré-frontal, que é crucial aqui para a questão da regulação emocional, não atinge a maturidade completa até aos 23 anos, sensivelmente. Mas no fundo, é importante nós termos sempre presente esta ideia de que a neuroplasticidade permite dizer-nos que há, de facto, oportunidades de crescimento e de desenvolvimento emocional em qualquer idade. Ou seja, um adulto de 60 anos pode perfeitamente desenvolver novas competências de regulação emocional, assim como uma criança também pode aprender estratégias que lhe vão servir toda a vida, não é? E, portanto, por isso é que também é tão importante nós ensinarmos estas competências aos mais jovens. E, por outro lado, também sabemos que o stress crónico tem um efeito muito profundo na neurobiologia das emoções. Porque quando nós, e principalmente se estivermos sujeitos a esse tipo de impacto, quando somos ainda muito jovens, não é? Porque quando estamos constantemente num estado de alerta, a nossa amígdala torna-se de facto hiperativa, digamos assim, e vai se desenvolvendo no sentido de interpretar cada vez mais situações como sendo situações ameaçadoras, quando na verdade não o seriam, não é? E, portanto, por isso é que é tão importante haver esta compreensão para que possa haver uma intervenção o mais rápida possível no sentido de tentar modificar aquela resposta emocional, não é? E, da mesma forma que o stress crónico, a ansiedade, podem de facto enfraquecer as próprias conexões desta área do cérebro, do córtex pré-frontal, e pode também, inclusivamente, reduzir a nossa capacidade de regularmos as nossas emoções de uma forma consciente, de uma forma deliberada. Ou seja, é como se o sistema de alarme do cérebro ficasse cada vez mais sensível e o tal sistema de controle do cérebro ficasse cada vez mais enfraquecido. E, portanto, é muito importante percebermos isto do ponto de vista também terapêutico, porque muitos dos vossos clientes que se apresentam em estados emocionais muito desequilibrados, digamos assim, podem de facto estar aqui a lidar com estes efeitos neurobiológicos do stress crónico, da ansiedade crónica, e as vossas intervenções, a vossa abordagem também precisa de ter isso em conta, não é? Agora, a propósito da empatia, que é esta capacidade tão falada também nos dias de hoje, não é? Que é a capacidade de compreender e de partilhar, no fundo, as emoções dos outros. Ela também tem aqui bases neurobiológicas, digamos assim, muito, muito claras, não é? Por exemplo, os neurónios espelho são
que vocês também já ouviram falar certamente, são aqui células do nosso cérebro que se ativam, digamos assim, tanto quando nós realizamos uma ação, como quando observamos outros a realizarem a mesma ação. Ou seja, é um sistema de facto fascinante que nos permite literalmente sentir o que os outros estão a sentir, criando aqui uma base neurobiológica da empatia. E, como terapeutas, mais uma vez, a vossa capacidade empática é uma das vossas ferramentas mais poderosas, e compreender como é que ela funciona neurologicamente pode, de facto, ajudar-vos aqui também a desenvolvê-la e a usá-la de uma forma mais eficaz. Sendo que é muito importante que tenham consciência de que também as emoções fortes, elas podem de facto aqui enviesar, digamos assim, a forma como nós avaliamos uma situação e avaliamos as emoções negativas. E isso de facto pode afetar aqui a nossa capacidade de pensarmos de uma forma lógica e de uma forma estratégica, não é? E, por outro lado, para os terapeutas é também muito importante terem atenção ao risco daquilo que chamamos a contra-transferência emocional, não é? Que é quando o terapeuta reage emocionalmente ao seu cliente, à história do seu cliente, mas com base nas suas próprias experiências não resolvidas, não é? E é muito curioso nós pensarmos em como é que as emoções influenciam o nosso pensamento e a forma como nós lidamos com determinadas experiências, mas de facto nem sempre jogam a nosso favor, digamos assim, quando falamos de decisões e de interpretações, não é? Porque o nosso cérebro emocional, especialmente o nosso sistema límbico, não é? Ele atua muitas vezes de forma automática, como vimos, e vai influenciar a forma como nós percebemos o mundo, antes do nosso pensamento racional ter tempo, digamos assim, de se manifestar. E esta influência das emoções em nós pode gerar também aquilo que nós chamamos de viés emocional, que é, no fundo, uma distorção inconsciente na forma como nós pensamos, como nós julgamos, como nós tomamos decisões, muito afetadas com base no nosso estado emocional, não é? E, a propósito destes vieses emocionais, eles podem ser adaptativos, não é? Quando nos são favoráveis, ou podem ser mal adaptativos, ou seja, os vieses adaptativos, eles ajudam-nos aqui a reagir rapidamente em situações de perigo, em situações de urgência, não é? Por exemplo, o viés da negatividade, não é? Que é darmos mais atenção àquilo que é potencialmente ameaçador ou perigoso, evoluiu no fundo para nos proteger de riscos, ou seja, teve a sua utilidade e pode continuar a ter a sua utilidade, não é? Mas os vieses, por sua vez, os vieses mal adaptativos acontecem, ou seja, uma mesma resposta emocional, ela pode ser negativa quando esse mesmo mecanismo funciona de uma forma excessiva, de uma forma desproporcional ou fora de um contexto de ameaça, não é? Por exemplo, se nós estivermos tristes, estivermos ansiosos, nós podemos interpretar uma mensagem que é neutra como uma crítica, não é? Como um ataque. Ou seja, isto depois pode afetar a forma como nós reagimos e como nos relacionamos com os outros e até como tomamos decisões importantes aqui de uma forma enviesada, não é? Mas a boa notícia, mais uma vez, é que estes processos, é importante que nós os consigamos identificar, que tenhamos este conhecimento, porque eles podem ser geridos, podem ser treinados, podem ser regulados, se nós adotarmos aqui algumas estratégias, não é? E tudo começa por termos esta consciência emocional, não é? Identificarmos aquilo que nós sentimos antes de tomarmos alguma decisão.
podemos também aqui tentar verificar a realidade, não é? Procurar outra, sentirmos que podemos não estar em condições de fazer uma avaliação assertiva, podemos procurar a ajuda de outra pessoa, pedir feedback, pedir aqui uma outra perspectiva que nos ajude a decidir, não é? Podemos tentar fazer uma pausa, não é? Respirar, tentarmos regular o nosso sistema nervoso para darmos o tal tempo para que o nosso córtex pré-frontal possa ajudar-nos, possa intervir. Ou seja, é importante nós darmos aqui um espaço, digamos assim, um espaço entre a emoção e o pensamento e depois a ação, não é? Por exemplo, trabalhar com a atenção plena, trabalhar com estratégias de mindfulness, por exemplo, ajudam muito a criar esse espaço, ou seja, e isso vai fazer com que nós estejamos a reduzir a nossa impulsividade emocional, não é? Ou seja, há um conjunto de práticas de treino que vos vai ajudar a observar os vossos padrões emocionais, os vossos padrões de pensamento, para que possam aumentar a vossa inteligência emocional e a vossa capacidade de agir com clareza, com intenção e com inteligência, não é? Há um estudo muito completo que vocês vão encontrar no manual que faz uma análise muito abrangente sobre como é que as emoções influenciam o nosso pensamento mais complexo, e esse estudo conclui que as emoções, elas não só influenciam a nossa experiência momentânea, digamos assim, como afetam de facto diretamente os nossos processos cognitivos mais sofisticados, como o julgamento, a tomada de decisão, o raciocínio lógico e a interpretação que nós fazemos da informação que nos é dada, porque há de facto uma relação entre emoções e distorções cognitivas. Ou seja, emoções negativas, elas tendem aqui a estreitar o nosso foco, o caminho da nossa atenção fica mais apertado, digamos assim, e isto pode levar-nos aqui a fazer interpretações da realidade, dos factos, mais ameaçadoras ou mais pessimistas, enquanto que as emoções positivas podem de facto ampliar o leque de opções que nós percebemos que temos, mas também pode levar a que, ou seja, o mesmo estado emocional pode ter estes dois resultados, não é? Nós temos que ter a consciência de qual é o encaminhamento que aquele estado emocional nos está a fazer, não é? Porque o mesmo estado emocional também nos pode, ou seja, um estado emocional positivo também nos pode levar aqui a um resultado que não é assim tão bom. Por exemplo, quando nos pode ajudar aqui a ter ou seja, sob o efeito de uma certa euforia, de uma certa alegria, de um certo otimismo, nós também podemos ter assim um excesso de confiança que nos vai, por exemplo, fazer com que façamos um julgamento precipitado, por exemplo, ou simplista, ou seja, que não equaciona os vários fatores daquela situação, e portanto isso também pode não ser bom, não é? Ou seja, isto tudo para dizer que de facto não há emoções boas ou más, todos esses estados emocionais nos dão informações importantes às quais nós devemos dar atenção, e nós temos de facto que estar muito conscientes disto para depois gerirmos esses estados emocionais da forma que nós achamos mais adequada. E este estudo ainda, ele documenta muito como é que as emoções ativam certos atalhos mentais, digamos assim, e como é que influenciam a forma como nós também interpretamos situações mais ambíguas. Por exemplo, se uma pessoa sente medo, é mais provável que ela interprete a tal situação que é neutra como uma situação ameaçadora, mesmo que objetivamente não seja essa a intenção de quem produziu aquela situação, e onde não há qualquer tipo de perigo, não é? E como, mais uma vez, para quem trabalha com pessoas, nomeadamente os terapeutas, isto significa que as emoções não resolvidas
ou não reconhecidas, não é? Não identificadas, elas podem de facto distorcer percepções, até percepções vossas, percepções clínicas, julgamentos terapêuticos, digamos assim, e até ajudar aqui a gerar algumas situações de contra-transferência emocional, não é? Como falámos há pouco, que de facto vos podem prejudicar. E por isso aquilo que podemos fazer desde logo é tornar estes vieses emocionais conscientes, e isso de facto é o primeiro passo para mitigarmos aqui os riscos dessas distorções cognitivas, não é? E ainda a propósito aqui da questão da contra-transferência emocional, é importante também explicar que essa contra-transferência, ela pode de facto acontecer quando o terapeuta, lá está, reage emocionalmente à situação do cliente com base nas suas próprias experiências não resolvidas, não é? Por exemplo, imaginem que vocês estão a acompanhar um cliente que descreve ali um ambiente familiar muito controlador, muito crítico, por exemplo, durante a infância. E vocês apercebem-se que cada vez que aquele cliente fala nos pais, e sem se aperceberem muito bem, começam a sentir ali uma pequena irritação, mesmo que o cliente às tantas fale disso de uma forma até natural ou neutra, não é? E se estivermos perante uma situação de contra-transferência, não quer dizer que estejamos sempre, naturalmente, mas isto pode significar que vocês podem estar a reagir emocionalmente à história do cliente com base na vossa própria experiência. Por exemplo, no caso de poderem ter tido aqui pais mais críticos, ou no caso de haver algum tipo de ferida emocional não resolvida, por exemplo, relacionada com a autoridade, não é? E isto é apenas uma possibilidade entre muitas, mas para evitarmos isto, o mais importante é conseguirem trabalhar a vossa consciência emocional de uma forma constante, e isso vai ajudar-vos também a identificar os vossos próprios gatilhos emocionais, e também a terem aqui algum tipo de práticas de autocuidado, no fundo que possam adotar algumas rotinas de autocuidado antes, depois das sessões, por exemplo, fazendo aqui alguns, por exemplo, rituais de separação entre esses momentos da consulta e depois a saída para a vossa vida, fazer alguns exercícios de respiração, por exemplo, de mindfulness, de grounding, não é? Há muitos exercícios e práticas de autocuidado que vos podem ajudar, no fundo, a mitigar esses riscos de contra-transferência emocional, por exemplo. Por outro lado, como nós vimos um pouco aqui na nossa última aula, as emoções, elas não afetam apenas o nosso bem-estar emocional, mas também o nosso bem-estar psicológico, mas também têm impactos muito profundos na nossa saúde física, não é? Porque estados emocionais negativos crónicos podem de facto suprimir o nosso e diminuir a capacidade de resposta do nosso sistema imunitário e aumentar, por exemplo, níveis de inflamação no corpo. Por outro lado, as emoções positivas como a gratidão, a alegria, o amor, podem de facto fortalecer o nosso sistema imunitário e até ajudar aqui a alcançar curas físicas verdadeiramente, não é? E, de facto, esta conexão entre a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo está muito bem documentada cientificamente hoje em dia e tem, de facto, implicações importantes na forma como também vocês podem abordar o bem-estar dos vossos clientes de uma forma integrada, não é? De uma forma integrativa. Porque todo este conhecimento sobre a neurobiologia das emoções, ele não é só muito interessante do ponto de vista intelectual, mas tem de facto aplicações práticas diretas para a vossa vida, para a nossa vida e também para a prática terapêutica, não é? Porque quando vocês compreendem como é que funciona o cérebro emocional de um cliente, vocês também lhe podem explicar porque é que ele sente o que sente, não é? De uma forma que também
também vai ajudar a reduzir a culpa que a pessoa pode sentir relativamente a esse estado e à sua situação, e aumentar aqui a sua compreensão e o seu, no fundo, amor próprio, autoestima, etc. E podem depois desenvolver intervenções que trabalhem especificamente com estes sistemas neurobiológicos que podem estar, no fundo, envolvidos nos problemas dos vossos clientes. E, no fundo, isto traz também esperança, não é? Traz esta fundamentação na ciência da neuroplasticidade. Também é importante nós transmitirmos esta ideia de que a mudança é possível, não é? Porque muitas vezes há muitas pessoas que acham que, no fundo, acabam por estar um pouco resignadas face à sua condição ou face àquilo que elas acham que é um traço de personalidade que não dá para mudar, e, portanto, esta questão da psicoeducação também é muito importante para darmos esse testemunho e esse ensinamento às outras pessoas, não é? E, portanto, nos vossos materiais de apoio a este módulo vão encontrar alguns exercícios que vos vão ajudar a consolidar aquilo que nós aprendemos hoje, nomeadamente um exercício que se chama de mapeamento somático, que eu incentivo que vocês façam. É muito interessante e vai ajudar-vos nesta autoconsciência também e na identificação também das vossas emoções no vosso corpo. É mesmo um conselho que eu deixo que façam, que experimentem fazer estes exercícios. E agora convido-vos a participarem então aqui num pequeno exercício meditativo que eu espero que vos ajude a integrar aqui e a experienciar, digamos assim, alguns dos conceitos que nós vimos aqui hoje. E este exercício vai focar-se muito na consciencialização, digamos assim, dos vossos próprios processos neurobiológicos e emocionais, e vai-vos fazer sentir, espero eu, aquilo que nós aqui estudamos. Então vamos lá. Encontra um lugar tranquilo. Senta-te ou deita-te confortavelmente. Fecha os olhos suavemente. Começa por respirar profundamente. Inspira pelo nariz e expira devagar pela boca. Deixa que cada expiração leve embora um pouco de tensão e que cada inspiração te traga presença. Este é o teu momento, só teu. Inspira profundamente pelo nariz e expira lentamente pela boca. A cada respiração, permite que o teu corpo relaxe um pouco mais. Agora, quero que imagines o teu cérebro como um jardim extraordinário, cheio de caminhos interligados e regiões altamente especializadas. Observa a tua amígdala cerebral como um pequeno guardião, vigilante, sempre atento, que nunca dorme, que está ali
sempre a proteger-te. É ela que reage ao perigo, que grita, protege-te. Agradece-lhe. Diz-lhe obrigado por me manteres seguro. Mesmo quando exageras, eu compreendo que só estás a tentar ajudar. Reconhece que ela agiu muitas vezes por instinto, mas agora sabes como colaborar com ela de forma mais inteligente. Respira profundamente e dirige a tua atenção para o teu córtex pré-frontal. Essa parte do teu cérebro que te permite refletir, ponderar, tomar decisões com clareza. Visualiza-o como um sábio conselheiro, sereno, que observa antes de agir. Agradece-lhe também. Diz-lhe obrigado por me ajudares a ver o todo, a responder com consciência e não apenas com impulso. Agora, torna-te consciente de qualquer emoção que esteja presente neste momento. Não tentes mudá-la, nem julgá-la. Simplesmente observa com curiosidade. Onde sentes esta emoção no teu corpo? Que sensações físicas a acompanham? Lembra-te de que estas sensações são o teu sistema nervoso autónomo a trabalhar, conectando toda a tua experiência emocional com o teu corpo físico. Respira com esta consciência e permite-te experienciar a extraordinária integração entre a tua mente, o teu corpo, que acontece a todo instante. Agradece pela complexidade, pela sabedoria do teu sistema nervoso, que trabalha incansavelmente para te manter vivo, conectado e capaz de experienciar a rica gama de emoções humanas. Nos próximos momentos, simplesmente descansa nesta consciência e permite que o conhecimento que adquiriste hoje se integre com a tua experiência. Neste momento, o teu cérebro está a formar novas conexões, a consolidar aprendizagens, a preparar-se para aplicar este conhecimento de formas criativas e compassivas que te farão mais feliz.
Quando quiseres, começa gradualmente a trazer a tua consciência de volta ao espaço onde estás. Mexe suavemente os dedos das mãos, os dedos dos pés. Respira um pouco mais profundamente. E quando quiseres, abre os olhos e traz contigo esta nova consciência da extraordinária neurobiologia das tuas emoções. Muito obrigada e até à próxima aula, onde vamos continuar a explorar aqui os mistérios fascinantes do nosso cérebro emocional. Muito obrigada, vemo-nos na próxima aula.